1 Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Nós estamos falando aqui de um tempo em que o povo de Deus estava acuado. Todos os profetas, havia perseguição contra eles. Então, era um tempo difícil para o povo de Deus. E aqui nós estamos no momento em que o profeta Elias, ele reaparece, porque ele estava acuado, ele reaparece, se encontra com o rei Acabe e faz um desafio ali no Monte Carmelo. Porque o povo estava também mais acuado ainda. Mas aqui ele fala então para este povo: até quando? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar sem tomar uma decisão por um lado ou por outro? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. Há momentos da nossa vida que nós precisamos tomar decisões. E este aqui era o momento deste. O povo estava acuado e o profeta, então, ele se levanta para fazer este desafio aqui. Porque quem estava acuando o povo e o profeta era um sistema de governo. Era o sistema governamental da época, onde o rei Acabe e a Jezabel estavam acabando com o povo, matando os profetas. E então aqui apareceu novamente o profeta Elias para desafiar o povo nessa situação. O profeta havia profetizado seca, e assim aconteceu. Nesse período de seca, ele foi viver então em um lugar onde havia água abundante. Mas secou a água ali também. Ali também secou a água. Então ele volta e a viúva ali o sustenta. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto. Houve um tempo em que o povo de Deus sofreu escassez em todos os sentidos. Aqui havia escassez de água, escassez de alimento, mas escassez de Deus. E muitas vezes o povo é o último que ele deixa para retomar ou clamar é pela escassez de Deus. E muitas vezes a escassez de Deus ela não é percebida. Sabe por quê? As coisas cotidianas, elas tomam um vulto muito grande na nossa vida. Quando está com fome, oh meu Deus, que fome. Oh, está com sede, oh meu Deus, que sede. Mas não vê que Deus está faltando no seu cotidiano. Então muitas vezes a escassez de Deus é a pior que poderia acontecer, mas é a última a ser notada. Porque nós vemos primeiro as necessidades básicas. É a fome, é a sede, é a roupa, é as vestes, é a conta para pagar. Nos períodos de escassez são as primeiras coisas que nós vemos. Mas nós não vemos muitas vezes que a escassez de Deus está nos consumindo. Houve um tempo em que a perseguição alcançou o povo de Deus. E a perseguição do povo de Deus aqui era a morte. Quando Acabe, ele mandou procurar Elias em todos os lugares. E ele não achou Elias, porque se ele achasse, ele o mataria. Mas Deus, quando Elias profetizou a seca, Deus deu a direção para Elias. Vai lá em tal lugar, naquele ribeiro, e fica lá. E o Acabe mandou procurar Elias por tudo que é canto, mas não achou. Não achou. Por quê? Porque Elias seguiu a orientação de Deus. Mas lá era um lugar onde os corvos tinham que vir alimentá-lo. Ele vivia na dependência de Deus. Então, a seca não o alcançou e a fome não o alcançou, ainda que não tinha comida. Deus mandava corvo entregar comida lá para Elias, aonde ele mandou. A importância de nós entender
que nós só podemos estar onde Deus nos manda. Qualquer outro lugar é fome e escassez e falta da presença de Deus. Houve um tempo em que homem de Deus era homem de Deus. Quando o homem de Deus, ele falava, o povo temia. Quando o homem de Deus aparecia, o povo temia. E nós vemos aqui, fugiu o nome dele? Quando ele encontrou Elias lá, ele se prostrou diante. Ele se prostrou diante de Elias, porque a presença de Elias era temida. O que Elias falava era verdade, acontecia. Então houve um tempo em que homem de Deus era homem de Deus. E hoje nós estamos vivendo escassez de homens de Deus. Quanta coisa a gente ouve por aí, mas é só da boca para fora, é coisa da cabeça desses homens. Porque falam e não acontecem, dizem e fica por isso mesmo. São temidos por seu autoritarismo e não por sua autoridade. E nós precisamos, irmãos, lembrar que nós somos o povo de Deus. E no nosso meio só pode ter homens de Deus. Porque quando não é homem de Deus que governa o povo perece. Quando o povo não segue a orientação de Deus, o povo perece. Vem tempos de escassez. Então este tempo aqui, homem de Deus era homem de Deus. Nós precisamos novamente voltar a este tempo, porque o que nós estamos vendo hoje, quem se diz homem de Deus não tem nada. Elias, ele disse que viria seca, porque ele era um homem de Deus. E nós vemos aqui no verso 1, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a face da terra. Ele tinha profetizado a seca, e veio a seca. Os alimentos acabou, a água acabou, porque um homem de Deus, e se nós for olhar aqui no texto, ele vai dizer que era, no 17:1 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, nem nesses anos, segundo a minha palavra. Ele não está dizendo segundo a palavra de Deus, eis que te digo, Deus manda te dizer. Não, foi ele mesmo que disse. Sabe por quê? Homem de Deus era homem de Deus. O que ele falava vinha de Deus, se cumpria, e ele profetizou a seca, e a seca veio. E todo mundo viu, acabou tudo. Aí ele vem aqui e diz assim, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, quer dizer, 3 anos de seca. Apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a face da terra. Nós estamos em falta de homens que a sua palavra venha de Deus. Nós não temos outra palavra a não ser a de Deus para proclamar para o povo. Homens estão brincando com Deus. Homens não são mais dignos de estar à frente do povo de Deus, porque estão brincando com as coisas de Deus. Elias, mesmo tendo toda essa situação aqui, ele sobreviveu com água à vontade e comida à vontade, porque o ribeiro de Quiriate foi onde Deus o levou e o alimentou. Elias disse, aqui no 17, do 13 e 14, ele diz assim, Elias lhe disse para a viúva: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Elias, ele foi tirado do
do ribeiro de Quiriate, e encontrou essa viúva à porta da cidade, pediu comida a ela, só tinha o resto de comida, que era para ela e para o filho dela comer e morrer. E Elias diz assim, não, você vai e faz o bolo como você falou que faria, mas faz primeiro para mim e depois para você, porque a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Um profeta, ele precisa estimular a fé do povo. Se Elias não fizesse assim, muitos poderiam até nem entender, mas por que fazer primeiro para ele? Porque se ele não fizesse assim, teria acabado o azeite da botija e a farinha da panela, e a mulher iria morrer. O que ele fez? Faz primeiro para mim, estimulando a fé, porque se fizer primeiro para mim, a farinha não vai acabar e o azeite também não. Vocês vejam a responsabilidade de um homem de Deus? Ele poderia pôr em risco a família aqui dessa viúva, mas, pelo contrário, ele trouxe o sustento enquanto durou a seca, porque ele estimulou a fé dessa mulher. No 17 em diante, acabou que o filho dessa mulher que sustentava Elias veio a falecer. E a mulher chega, mas o que eu fiz para merecer isso? Quando as coisas dão errado, as pessoas vão nos culpar. E se nós achar que não é assim, nós estamos errados. Aconteceu com Elias. Deu errado, pode ter certeza que o primeiro culpado sou eu. O primeiro culpado sou eu. Mas se eu não souber disso, eu vou espernear, e vou falar, e vou errar. Se Elias não entendesse isso, ele iria errar aqui. Mas que culpa tenho eu do seu filho morrer? Vai em terra, mulher. E o milagre não teria acontecido. Se não acontecer problemas, nós não temos como mostrar aquilo que Deus faz através de nós. E foi só assim, morreu, me dá aqui seu filho. Pegou, levou lá em cima, por 3 vezes orou sobre o menino e entregou novamente vivo. Há coisas, irmãos, que homens de Deus, eles precisam ter discernimento de Deus para poder agir. Porque se não for orientado por Deus, ele erra. É um momento difícil. A morte, e que culpa a mulher tinha de fazer isso, ou que culpa Deus tinha, ou que culpa Elias tinha, isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. E nós precisamos saber que homens de Deus precisam ser homens de Deus. Está em extinção nos nossos dias. Os homens que estão na frente do povo de Deus, muitas vezes não são homens de Deus. São executivos da fé, mas não homens de Deus. E quando tudo isso aconteceu, então, Elias voltou e mandou o recado para Acabe, hoje eu vou me encontrar com você. Lá no Monte Carmelo, reúna todos os profetas e reúna todo o povo. E quando todo o povo se reuniu no Monte Carmelo, ele chega diante do povo e diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, se Baal, serviu. Para Elias não tinha problema se o povo escolhesse servir Baal. O problema maior era o povo não tomar uma decisão. Porque o texto do Apocalipse diz, porque não é quente nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca. O morno para Deus não serve. A indecisão diante de Deus não serve. Nós temos que tomar uma decisão. Então, até quando cocheareis entre 2 pensamentos, é um alerta de Deus para o povo. Está na hora de tomar uma decisão. Assim como está, não pode ficar. Do jeito que você está vivendo, não pode mais ser. Tome uma decisão, ou sirva a Deus, ou deixe Ele. Para Elias não tinha problema. Mas ele interpelou o povo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? É uma oportunidade que Deus estava dando para o povo. Vocês estão errados. Consertem-se. O povo estava errado de não tomar mais decisão, porque tinha se esfriado na fé.
Não tinha mais força de tomar uma decisão por Deus, então ficava ali acuado. E chega o profeta e diz: até quando coxareis? Até quando vocês vão ficar nesse marasmo? Nesta vida sem sal, sem açúcar? A vida com Deus, irmãos, ela não pode ser mais ou menos. Nunca foi assim. Quando este povo quis viver assim, Deus diz, usou o profeta, até quando? Isso significa que Deus tem seus limites. A falta de uma clareza da nossa fé e das nossas decisões tem um limite para Deus. Então o profeta precisou dizer, até quando? Até quando? É porque chegou a hora, é hoje. Não é amanhã, é hoje. A decisão tem que ser tomada hoje. Deus não suporta mais essas tuas indecisões, essa tua frieza, esse teu tanto faz. Para Deus, chega. Ou você serve a Deus, ou serve Baal. Deus quer de nós uma decisão. Deus requer do seu povo uma decisão. Deus quer de você uma decisão. Se Deus é Deus, não sirva a Ele, ou abandone. Porque um dia vai ser cobrado o que você fez e o que você deixou de fazer. Um dia será cobrado. O povo de Deus, ele não pode ser levado por circunstâncias. Enquanto estiver o vento para lá, eu vou para lá. Enquanto o vento vier para cá, eu vou para cá. O povo de Deus, ele não pode ser levado por circunstâncias. O povo de Deus tem que ter decisões muito bem firmados na palavra do Senhor. Porque aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós permaneceremos firmes. Não podemos ficar como a palha levada de lá para cá e daqui para lá. Mas no capítulo 18, versículo 16, diz assim: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguistes a Balaíns. O momento era terrível para o profeta e para o povo de Deus. Mas o profeta manteve firme a sua posição diante do rei. Ele sabia que o rei o procurava para matá-lo. E quando o rei encontrou, trouxe uma palavra dura para ele: és tu o perturbador de Israel? Eu falei, não. Alguma coisa está errada aqui, perturbador aqui. Se tem alguém perturbador, só tem um, e é você, viu, Acabe? Posicionamento. Homens de Deus não têm mais posicionamento na hora difícil. Se deixa levar de lá para cá, daqui para lá, conforme as circunstâncias. Isso não é povo de Deus, isso não é um homem de Deus. Posicionamento, nós precisamos ter um posicionamento diante de qualquer circunstância. Homens de Deus não recuam. Aconteça o que acontecer, ainda que a afronta seja terrível como foi essa aqui. Não recuou. O homem de Deus, o Elias, não recuou. Sabe por quê? Homem de Deus só teme a Deus. Mais ninguém. Certa vez eu falei aqui, numa circunstância difícil, eu e Deus sou maioria. Não foi isso que eu falei uma vez? E é verdade, olha aqui o que o Elias fez. Ele não temeu. O povo de Deus, ele não pode ficar entre dois pensamentos. Ou ele decide por Deus ou por Baal. Não pode. O povo de Deus também, ele não negocia os seus valores. Ainda que ele custe a própria vida. Vocês acham que a vida de Elias aqui não estava em risco? Sim. Quantos já havia sido morto? Mas ele não negociou seus valores. E é isso que está faltando hoje para o povo de Deus. Valores. Valores. Não se ensina mais valores na igreja. Vocês acham que os valores que nós vivemos aqui, eles são ditos aqui do púlpito? Não. Existe toda uma equipe por trás
trabalhando lá na casa, lá nos estudos, no dia a dia, nos aconselhamentos, nos princípios e valores cristãos. Então, nós não podemos pensar que daqui nós conseguiremos implantar princípios e valores. Não. Ou nós nos organizamos para trabalhar com princípios e valores, ou o povo vai ficar aqui sem resposta nenhuma. O povo já tinha perdido os seus valores. Nós não podemos negociar, ainda que custe a própria vida. O que estava em questão aqui era quem era o verdadeiro Deus. Por este motivo, o profeta Elias colocou a sua própria cabeça a prêmio. O problema é que não encontramos mais Elias, né? Que aconteça o que acontecer, não negocia mais os seus valores. Por dinheiro, por fama, por alguma coisa, alguma vantagem, as pessoas estão negociando os seus valores. Por lucro, as pessoas estão negociando os seus valores. Nós não temos mais pessoas que colocam a sua cabeça a prêmio pelo nome do Senhor. E nós precisamos voltar a este tempo onde pessoas de Deus sejam realmente de Deus. Onde homens de Deus sejam realmente de Deus. Porque hoje em dia é como me convém. É por isso que o evangelho está sendo desprezado. E um falso evangelho está tomando conta. Hoje nós estamos vivendo um tempo que eu não sei a proporção, mas um grande número daqueles que se declaram evangélicos, eles são desigrejados. Acham que não precisam mais congregar igreja nenhuma. E chegam alguns, eu ouvia dizer assim, ó, eu sou a igreja. É só ler 1 Coríntios 12 que você vai ver se você é a igreja. A Bíblia diz, vós sois a igreja. Individualmente você é membro. Se você está fora, você não é membro. Então você não pode dizer que é a igreja. Mas as pessoas estão negociando os valores, os princípios. Agora, tem muitos também que negociam os princípios e valores, porque querem números, sabe por quê? Por causa da entrada financeira. Na hora de tratar alguém, ele foge. Melhor deixar para lá. A gente não pode negociar os valores de Deus, os valores bíblicos, porque eles não são negociáveis. Homens de Deus precisam ser homens de Deus. Povo de Deus precisa ser povo de Deus. Porque os homens de Deus, povo de Deus, ele enfrenta até a morte, se for preciso, por causa do seu Deus e da sua fé. 23 diz assim: deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, dividindo-o em pedaços e ponham sobre o lenho, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre o lenho, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Vocês percebem que no 21, diz assim, o povo não lhe respondeu nada? Quando Elias chegou e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? O povo não respondeu nada. Mas quando Elias disse, ó, vai ser assim. Então o povo disse, é boa essa palavra. Sabe o que o povo de Deus espera dos seus líderes e dos seus profetas? Posicionamento, direção. Quando os líderes, os pastores, não têm uma visão, eles não têm uma direção. E quando eles não têm uma direção, eles não têm um posicionamento. E é isso que estava faltando aqui. Quando Elias disse, ó, vai ser assim, o povo disse, é boa essa palavra. Tamo junto. Aí o povo se uniu, então, em torno do Elias e do propósito e da proposta de Elias. O povo estava há muito tempo sendo bombardeado por uma fé pagã.
e se afastou de Deus. A Jezabel estava perseguindo e matando homens de Deus, e o povo estava com medo. Porque quando as pessoas estão olhando e eles veem que a situação chega em um líder, e o líder é abatido, o povo fica com medo. Nós estamos vivendo isso agora no Brasil. Vocês percebem que jornalismo já tem palavras que não podem ser faladas? Né? Por quê? Porque chegou nos altos lá em cima. Deputados não podem mais falar determinadas coisas. Por quê? Porque chegou lá em cima. E nós aqui, nós menos ainda, não podemos falar. Mas com o povo de Deus também, já pensou? Nessa pandemia, nós nos reunimos, a liderança, um dia, e eu falei para eles, ainda que eu venha ser preso, eu não vou ceder, continuem. O pastor Gedito falou a mesma coisa. Não quer dizer porque mataram o líder que Deus nos abandonou. Deus não abandonou, não, Deus não abandona. Só que o povo recuou da sua fé, da sua caminhada. O João Batista, ele foi decapitado, ele deixou de ser homem de Deus, estão falando até hoje dele. Quando a visão está correta, o povo segue. Só que os homens de Deus não têm mais visão, não têm mais posição e não têm mais direção. E o povo fica sem rumo. É isso que está faltando para a igreja de Deus hoje, para a igreja de Cristo. Ainda que Elias pensava que estava sozinho, Deus guardou 7.000 joelhos que não se dobraram. Gente, a obra de Deus nunca vai perecer. Aconteça o que acontecer, a obra de Deus não vai perecer. Porque é de Deus. Quantos mil anos nós estamos falando aqui, a obra de Deus estava sendo atacada. Lá em 70 depois de Cristo, na dispersão do povo, a obra de Deus estava sendo atacada. E acabou? Não. Estamos firme e forte aqui hoje. E se agora for atacada novamente, vamos continuar firme e forte. A obra de Deus nunca será afetada. Se você for afetado, aí sim você está com problema. Porque a obra de Deus não vai ser afetada. Seja esse governo, aquele governo, continuará do mesmo jeito. É obra de Deus, não será afetada. Deus sempre sustenta joelhos que não se dobram a nada nem a ninguém. Deus sempre sustenta. Agora, depende de que joelho você quer ser. Você quer ser esse joelho que não se dobra ou aquele que já se dobrou? Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um adolescente, um jovem, uma criança de Deus, que não se dobra para nada e nem para ninguém a não ser Deus. É desses homens que a obra de Deus está carente nos nossos dias hoje. Quando a opção for muito fácil diante de você, recue, porque não é de Deus. Deus deve ser a nossa única opção diante de todas as oportunidades ou as adversidades. Ainda que venha tempos difíceis, Deus é a nossa única opção. Não recue, não retroceda, porque 2 pensamentos para Deus não é bom. Deus não se agrada.